Boa noite a todos, graça e paz. Queria pedir aos irmãos que se coloquem em pé e vamos abrir a palavra de Deus e lermos juntos o capítulo de número 150 do livro de Salmos. Vamos estar iniciando o culto em louvor e adoração ao nosso Deus, após o prelúdio que participamos, lendo esse capítulo da palavra de Deus. Vamos todos. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumento de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia, aleluia. Ainda em pé, vamos acompanhar a oração de adoração ao nosso Deus, que o nosso irmão Adonias vai fazer nesse momento. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este dia. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos trouxe, ó Pai, até a tua casa neste momento. Que o Senhor, ó Pai, esteja sendo com cada um aqui presente, que os nossos corações e que as nossas mentes estejam, ó Pai, inteiramente voltadas para o Senhor no decorrer deste culto. Receba a nossa adoração, ó Pai, receba todo este culto. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus bondoso, é um Deus misericordioso, é um Deus que tem cuidado, ó Pai, de cada um aqui, Senhor. Nós, ó Pai, te agradecemos porque vemos o cuidado do Senhor desde a criação do mundo com aqueles que são do Senhor, com o teu povo. Não tem deixado, ó Pai, faltar o pão à nossa mesa, tem nos guardado, tem dado as bênçãos do trabalho, Senhor. E sabemos, ó Pai, que mesmo nas dificuldades o Senhor nos assiste e o Senhor nos guarda. Por isso, ó Pai, nós te rendemos, Senhor, louvor. Nós, ó Pai, te adoramos porque sabemos que Tu és um Deus tremendo, que Tu és soberano, ó Pai, sobre toda a criação. Que o Senhor governe, rege, ó Pai, todas as coisas, ó Pai, que nada foge, Senhor, do Teu querer, nem da Tua vontade. Isso, Senhor, nos é motivo de descanso, de alegria e de esperança. Porque sabemos, ó Pai, que da mesma forma com que o Senhor criou, que o Senhor nos chamou, ó Pai, o Senhor também voltará um dia, Senhor, para levar aqueles que são do Senhor. E é nisso, ó Pai, que nós aguardamos e acreditamos. Senhor Deus, seja com cada um de nós, nos guarde no decorrer deste culto, ó Pai, que possamos estar sendo edificados, ó Pai, com a Tua palavra. E é no nome de Cristo Jesus, nosso Salvador, que nós oramos. Amém. Amém. Os irmãos podem assentar. Vamos adorar esse Deus que é maravilhoso. Deus seja louvado. Sempre clemente.
Nesse momento do culto, nós vamos participar, momento de confissão de pecados. Vamos ler a palavra de Deus, orar silenciosamente, e depois o irmão irá orar em voz alta. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 8, versículo 23. Acompanhe a leitura desses versículos de 23 a 27. Mateus capítulo 8 diz assim a palavra de Deus. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra de Deus lida, que Deus possa sondar os nossos corações. Muitas vezes acontece isso, nós descremos, podemos dizer assim, nós perdemos a confiança por vezes em momentos difíceis e sabemos que aí fugimos da rota daquilo que Deus coloca em nossa vida. E aí nós falhamos, como esses homens aqui também. Deus tem um controle de todas as coisas. Que Ele possa nos perdoar os pecados, por muitas vezes faltar-nos aquela visão de termos a fé no Senhor Jesus, para que, em momentos difíceis, o Senhor sempre está conosco. Vamos orar de forma silenciosa, durante alguns instantes. Depois queria pedir ao nosso irmão Cláudio Vilhena, que ore ao nosso Deus na oração de confissão. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença para Te suplicar que Tu tenha misericórdia de nós. Sabemos, Senhor, as nossas imperfeições são grandes, mas a Tua misericórdia é maior. E somente através do sacrifício que Cristo fez na cruz é que podemos nos apresentar diante de Ti. Então, Senhor, neste momento nós, enquanto igreja, suplicamos que Tu tenha misericórdia de nós, que Tu nos auxilie nessa caminhada, que nós possamos cada dia mais e mais observar Teu ensino, observar a Tua palavra, e que possamos, Senhor, aperfeiçoar os nossos passos, a nossa caminhada, buscando Te servir cada dia mais e mais. Tem compaixão de nós, é o que Te suplicamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvemos a Deus com mais um cântico, necessidade que vai ser projetado. Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitória já tive nas lutas.
palavra de Deus nos diz sobre a certeza do perdão de Deus. Isaías 31, 34 diz assim: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Amém. Eu pedi aos irmãos que participassem agora, lendo de forma alternada. Os irmãos que podem, fiquem em pé. Vamos abrir a palavra de Deus, uma leitura sequencial, livro de Apocalipse, capítulo 9. De 13 a 21, a sexta trombeta. Vamos ler a palavra de Deus de forma alternada e assim todos vamos participar. O sexto anjo tocou a trombeta e eu ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matasse a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como a cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Todos. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem de suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Amém. Palavra de Deus, os irmãos podem assentar. Vamos cantar mais uma vez. Vamos louvar a Deus com mais um hino. Nesse momento, você tem a oportunidade de vir até aqui à frente e participar, trazendo os dízimos e ofertas. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador.
Pai Todo-Poderoso, louvado e engrandecido, Pai, seja o Teu nome sobre toda a terra. Te damos graças, Senhor, porque Tu és o Deus, Senhor, que nos sustenta. Tu és o Deus que nos ampara, Senhor. Tu és o Deus que nos corrige. Tu és o Deus, Senhor, que em tudo, Senhor, é conosco, Senhor. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque Tu nos tirou, Senhor, da lama do pecado e nos trouxe, Senhor, para a Tua maravilhosa graça, Senhor. Abriu, Senhor, os nossos olhos, Senhor, para enxergar, Senhor, onde estávamos. E assim, somos muito gratos, Senhor, por toda sorte de bênçãos, pela provisão, Senhor, que temos em Ti, pelo trabalho, Senhor, pelas oportunidades que dia após dia Tu levantas, Senhor, no nosso meio. Te somos gratos, Senhor, porque Tu és, Senhor, acima de tudo, o Deus sobre todas as coisas, e podemos testificar de Ti. E Te rogamos, Senhor, que Tu continue nos conduzindo debaixo da Tua graça e misericórdia e favor. Ser com os nossos irmãos, Senhor, do conselho dessa igreja, ser com o tesoureiro, Senhor, o abençoe em tudo, sustenta, para, guia, e nos ajuda, Senhor, a devolver, Senhor, com fidelidade, dízimos e ofertas, Senhor, a Ti. E que esses recursos sejam utilizados, Senhor, para a expansão do Teu reino. Amém. É a oração que fazemos, gratos por tudo, em nome santo e poderoso de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar louvando ao nosso Deus com cânticos. Aqueles que podem, fiquem em pé para louvarmos. Aleluia, salvação e glória. Salvação e glória, honra e poder, Aleluia, nós cantamos porque um dia nós somos alcançados pela graça do Senhor. É tua graça que me basta. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Do início é tua graça. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta minha vida.
te louvo, te amo, Jesus. Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é o que me basta. Favor imerecido do céu pra mim. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Te louvo, te amo, Jesus. Te louvo, te amo, Jesus. Digno é o Senhor de receber toda a honra, todo louvor e toda adoração. Eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifícios de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor, sobre o trono
Vamos cantar o Salmo 32, Confissão. Bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto e o Senhor não atribui maldade. Enquanto eu calei os meus pecados, o meu corpo todo padeceu. Dia e noite a culpa me cercou e toda minha força levou, mas eu confessei em ti meu pecado e minha iniquidade não mais ocultei. Perdoaste minhas faltas e ao secarem minhas águas livre estarei. Bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto e o Senhor não atribui maldade. Enquanto eu calei os meus pecados, o meu corpo todo padeceu. Dia e noite a culpa me cercou e toda minha força levou, mas eu confessei em ti meu pecado e minha iniquidade não mais ocultei. Perdoaste minhas faltas e ao secarem minhas águas livre estarei. Confessei em ti meu pecado e minha iniquidade não mais ocultei. Perdoaste minhas faltas e ao secarem minhas águas livre estarei. Os irmãos, vamos lá ainda orar ao Senhor, cubrir sua fronte, nós vamos orar em intercessão e ações de graças. Oremos. Nosso Deus bondoso, eterno, Pai tão amoroso, infinito em seu ser, perfeições, Deus bondoso, Deus a quem podemos recorrer. Diante do Senhor nós queremos nos colocar, ó Pai, inicialmente agradecendo por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Deus, pelo pão de cada dia, pela provisão que o Senhor nos dá. Obrigado, Pai, porque temos a liberdade de adorar o Senhor. Sabemos da luta que muitos irmãos enfrentam em países em que o Evangelho é perseguido, em que os cânticos ao Senhor
não podem passar de sussurros, mas o Senhor nos dá o privilégio de podermos abrir a nossa voz e cantar louvores a Ti. Que privilégio temos. Graças te damos por isso, Senhor. Te rendemos graças, Pai, pelas bênçãos que o Senhor dá a cada um aqui, nos lares respectivos. Ó Deus, obrigado pela família, porque podemos constituir família, isso é graça do Senhor. Obrigado pela saúde, mas também te agradecemos pela doença, pelas lutas, porque o Senhor tem propósito em tudo que o Senhor faz. Pai, nós queremos também suplicar a Ti misericórdia, inicialmente suplicando pelos filhos desviados, aqueles que estiveram em nosso meio e hoje estão longe, ó Deus, que deram vazão à carne, ao pecado, à frieza espiritual e não têm mais forças para voltar. Pedimos a Tua misericórdia, a Tua boa mão sobre a vida destes. Ó Deus, o Senhor é poderoso para resgatá-los, para fazê-los voltar aos Teus caminhos, para fazê-los sentir saudade da congregação, do culto ao Senhor, da vida de comunhão com o Senhor. Ó Deus, a Tua palavra nos mostra que o Senhor é um Deus que corrige e disciplina os filhos a quem ama, e por isso pedimos que o Senhor os discipline e os corrija. Ó Deus, se esta é a Tua vontade, ó Pai, que o Senhor pese a mão sobre eles, para que eles sintam, ó Pai, que enquanto calamos os nossos pecados, como acabamos de cantar, envelheceram os nossos ossos pelos nossos gemidos, porque a Tua mão pesa dia e noite. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, acorda-os, desperta-os. Pedimos que o Senhor use, Pai, os cônjuges, os pais, os filhos, aqueles que estão próximos, amigos, para serem vasos de bênção e de como arautos do Senhor, alertando-os do perigo de viverem longe do Senhor. Pedimos, Pai, também a Tua boa mão sobre aqueles que estão enfermos. Põe Tua boa mão sobre a vida deles. Agradecemos ao Senhor, ó Pai, porque temos visto a recuperação do presbítero Edson. Ó Deus, rendemos-te graças e pedimos que o Senhor dê plena recuperação ao Teu filho. Rendemos-te graças também pela recuperação, ó Deus, da pequena Luíse, já em casa, ó Deus, voltando à rotina. Põe Tua boa mão e dá, ó Deus, a ela uma vida saudável. Põe Tua boa mão, Pai, sobre os seus pais também, para que encontrem no Senhor as forças e a sabedoria para continuar criando a pequena Luíse nos Teus caminhos, Senhor. Pedimos ainda, Pai, que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida e nos ajude a buscar ao Senhor com fidelidade, mesmo em dias em que o nosso coração queira se apartar do Senhor devido às lutas que enfrentamos. O Senhor conhece, Pai, cada casamento aqui. O Senhor conhece cada contexto de trabalho, contextos em que às vezes somos afetados por lutas, na universidade também. Pedimos que o Senhor, por misericórdia, haja com graça nos corações, para que em dias difíceis o nosso coração se aproxime cada vez mais do Senhor. Ó Deus, nós suplicamos ainda a bênção sobre a nossa construção. Põe Tua boa mão, ó Pai, continue abençoando, levantando os recursos, para que o mais breve possível estejamos naquele novo lugar dedicado ao Senhor. Ó Deus, para honrarmos ao Senhor ali em um lugar mais confortável, mas ao mesmo tempo que aquele lugar seja lugar de proclamação da Tua palavra fiel, ó Deus, e não seja, ó Deus, um lugar de mero conforto físico, mas pedimos que o Senhor nos ajude ali, para que a Tua palavra continue sendo proclamada com fidelidade ali naquela região. Pedimos isso, Pai, sabedores que o Senhor é um Deus que controla e dirige tudo o que ocorre. Sabemos que o Senhor tem o controle absoluto da igreja, controle absoluto das enfermidades, de tudo, e por isso recorremos a Ti. Ó Deus, tem misericórdia de nós e ouve a nossa oração, porque rogamos o nome que é sobre todo nome, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Irmãos, nós vamos abrir as Escrituras no Salmo 125.
Salmo 125, nós vamos dar uma pausa na série de Gênesis. Salmo 125. As crianças que estão anotando, vocês podem colocar aí o tema: o justo em dias de crise. O justo em dias de crise. Salmo 125. Farei a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Amém. Nós vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, mais uma vez estamos diante do Senhor, da Tua palavra, e nós pedimos que o Senhor, por misericórdia, mais uma vez fale ao nosso coração. Ó Deus, nós somos frágeis, nós dependemos completamente do Senhor, e sabemos que se a pregação da Tua palavra se resumir a mero discurso, se o Senhor não falar ao nosso coração, se o Teu Espírito não iluminar a nossa mente, certamente sairíamos daqui vazios, sairíamos do mesmo jeito que adentramos no culto ao Senhor. Mas nós cremos que a Tua palavra é viva, que o Senhor é fiel às Tuas promessas, que o Senhor é um Deus que fala, que abre os ouvidos, que aplica a palavra ao nosso coração. E crendo nestas promessas do Senhor, nós suplicamos a Ti que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor nos dê um coração atento à Tua lei. E oramos como disse o salmista: desvenda, Senhor, os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. Faz isso nesta noite, Senhor. Consola o nosso coração, desperta-nos, exorta-nos, ensina-nos, porque dependemos do Senhor. É o que pedimos no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Alguém já disse que as crises não escolhem lugares, não escolhem pessoas, classe social. Todos nós estamos sujeitos às crises diversas que o mundo caído oferece. Alguns até chegam a abrir os lábios e dizer: olha, por que eu, Senhor? Por que de novo comigo? Que garantia você tem de que nesta semana você não vai ter uma notícia muito desagradável? Por que não comigo? Por que não contigo? Quem garante que você não vai ter, até o fim da sua vida, notícias terríveis de uma doença como câncer, um câncer terminal, a perda de um ente querido, ou desemprego, crise nas emoções? Nós não temos, irmãos, nenhuma garantia de que a crise não baterá à nossa porta. Ela vai bater. E certamente alguns aqui presentes podem estar enfrentando crises, ou enfrentarão. Se não estão enfrentando, certamente vão enfrentar. Aliás, a própria fidelidade ao Senhor traz isso. Se você quiser viver justa e piedosamente, Paulo fala a Timóteo, aqueles que querem viver justa e piedosamente serão perseguidos. Agostinho de Hipona, ele foi bispo em Hipona, e ele conta o seguinte, que em 391 depois de Cristo,
A igreja, aliás, o império, começou a estabelecer a proibição de qualquer cerimônia pagã, sacrifícios ou homenagens aos velhos deuses na cidade de Roma. Em 392, um ano depois, começou a proibição imperial a esses cultos, mesmo no foro privado. As homenagens dentro dos lares, qualquer coisa que remetia a falsos deuses. E aqui você pode pensar, uau, que decisão que parece bíblica e abençoadora para o império. O império aderindo ao cristianismo e fazendo com que muitas pessoas, mesmo que forçadamente, deixem de adorar os falsos deuses. Alguns estavam eufóricos com essas decisões, parecendo que o cristianismo avançava e que bênçãos viriam para o império por causa dessas decisões. Em 410, pouco tempo depois, quase 20 anos depois, quando se imaginava que o cristianismo reinaria dentro do império, Roma foi invadida e destruída por bárbaros. E aí Agostinho continua e diz: durante 3 dias arderam edifícios notáveis em Roma, como a própria Basílica Júlia. As igrejas foram pilhadas, houve roubos, violações e mortes. Muitos habitantes de Roma abandonaram as suas casas e os seus bens como puderam, e o norte da África foi recebendo com os refugiados a notícia inacreditável da catástrofe. Agostinho estava ali recebendo muitas pessoas. Aliás, ele narra que o norte da África recebeu muitas pessoas, famílias destroçadas por uma invasão bárbara. Imagine o cenário de refugiados, e não eram refugiados somente buscando uma vida melhor. Nosso contexto tem falado muito de pessoas indo aos Estados Unidos buscando vida melhor, alguns, de fato, saindo de países em que a guerra alastra, mas outros saindo do contexto como o Brasil. Mas ali há relatos de pessoas que tiveram famílias queimadas, chegando não só com a perda dos bens, com a fuga da cidade, mas com a dor na alma de perceber: a minha família foi morta, meus bens foram saqueados, e a minha esperança em ver, alguns eram crentes certamente, a esperança de ver o império servindo a Cristo por água abaixo. A crise chega e, por vezes, ela chega avassaladora. E alguns falam assim: olha, a sensação é que em cima de queda é coice. É o popular que a gente costuma falar. Porque parece que é uma e a gente costuma dizer assim: olha, o celular quebrou, aí o carro quebra junto, a geladeira pifa e começa uma crise atrás da outra. Isso, eu estou falando de coisas materiais e pequenas, mas às vezes a crise bate a porta a ponto de você não conseguir dirigir a Deus uma oração, de tantas lutas que chegam dentro do seu lar. E a grande questão que nós queremos levantar, e olhando para esse texto das Escrituras, é como é que o justo reage em dias de crise, ou como ele deveria reagir. Isso porque, muitas vezes, mesmo sendo justos, no sentido de declarados justos por Deus, sendo resgatados pelo Senhor, nós, muitas vezes, erramos diante da crise. Nós nos desesperamos com medo da morte, ou mesmo com medo de não ter o pão na mesa, ou mesmo com dúvidas à mente, dizendo: olha, onde está Deus? Salmo 73, o salmista
ele diz: olha, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que eu me desviasse dos passos do Senhor. Ele disse: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, quase que eu escorreguei na fé. Pouco faltou para que se me desviassem os meus passos. Aí ele vai começar a narrar o seu coração em dias de crise. Ele invejava arrogantes e começava a pensar: olha, onde é que está o Senhor? Irmãos, o justo em dias de crise, ele pode, é possível que ele tropece. Sim, é possível. Salmo 73, Salmo 77 são exemplos de que nós não somos perfeitos ainda, nós ainda tropeçamos, mas esses salmos não nos trazem justificativas para viver e errar como eles erraram. Mas eles mostram que na nossa fragilidade podemos agir de maneira contrária ao Evangelho em dias de crise, ou podemos, talvez não seja o melhor verbo, é possível que hajamos assim, mas não é desejável. E aí eles vão mostrar o caminho do retorno. Enquanto o Salmo 125 já traz uma perspectiva já mais direta de como nós agimos, como deve agir o povo de Deus. O Salmo 125, você deve ter na sua tradução aí, provavelmente, em cima, cântico de romagem. A palavra romagem é uma tradução ruim para o termo, porque romagem é quem vai aonde? A Roma. A tradução melhor seria cântico de subida ou cântico de degraus, porque era quem subia até Jerusalém, não a Roma. Quem subia em procissão, cantando os cânticos para as festas em Jerusalém. O povo saía nas convocações da parte de Deus, enquanto eles peregrinavam até Jerusalém, eles cantavam estes cânticos. E cantavam de modo proposital, em uma peregrinação da luta contra o pecado até ao templo. Em outra oportunidade nós podemos falar dessa luta do Salmo 119 contra o pecado e a peregrinação até o templo. Mas perceba que o salmista, aqui em questão, ele não mostra qual era a ocasião da crise, mas, apesar disso, mostra como nós reagimos na crise. E, em primeiro lugar, as crianças que estão anotando, diante da crise, o justo reage com confiança inabalável. Isto é o esperado para o crente. Mais uma vez, não é que o crente, por vezes, não vá tropeçar, não vá duvidar, mas esse tropeço e a dúvida não deveria ser esperado para alguém que está cheio do Espírito Santo, para alguém que está em plena comunhão com o Senhor. O texto vai nos dizer, versículos 1 e 2, você pode ler junto. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor desde agora e para sempre, desde agora e para sempre. Nosso coração normalmente vai sugerir a murmuração, a instabilidade. Vai sugerir que Deus falhou. Onde está o Senhor? Vai sugerir que o braço forte do Senhor não é mais o mesmo. Salmo 77 fala isso. Mudou-se a destra do Altíssimo, o mesmo salmista do Salmo 73, os Salmos de Asaf, aliás, a mesma família é responsável pelo Salmo 77. Mudou-se a destra do Altíssimo. E perceba que, em tantas vezes, aqueles que servem ao Senhor experimentam desta confiança e dizem: olha, como Deus é fiel, como o Senhor nos sustenta. E tantas vezes compartilha das bênçãos de Deus, da boa mão do Senhor nos segurando, de livramentos.
e aí chega uma crise mais forte, ou às vezes a mesma crise, em outro momento da nossa caminhada, nós não agimos do mesmo jeito, e aí começamos a titubear, começamos a resvalar, escorregar, começamos a olhar para o outro e dizer, olha, eu fiz o mesmo que ele, nós participamos do mesmo ministério, nós andamos e fazemos as mesmas coisas, estamos no mesmo grupo de oração e só comigo. Tiago, em sua carta, capítulo 4, versículo 1, vai dizer assim, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Eu trago esse texto para dizer o seguinte, o que Tiago vai mostrar é que há uma guerra dentro do coração do homem. Na mesma perspectiva que Jeremias, capítulo 17, diz, enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Que o nosso coração, naturalmente, o velho homem vai lutar pela instabilidade das suas emoções. Não precisa ninguém falar para você ou sussurrar no seu ouvido. Vem de lá mesmo. Pensamentos, ideias e sem concatenação com as Escrituras. E aí eu não queria estar pensando isso, eu não queria estar vivendo isso, e vem à minha mente. E a guerra vai militando dentro do seu coração. E aquele que outrora chegou para alguém e falou assim, olha, não, confie no Senhor, agora nem consegue dizer para si mesmo, volta minha alma ao teu sossego. A ideia do salmista é mostrar, olha, aqueles que depositam a sua confiança no Senhor. E aqui, a ideia de confiança é a ideia mesmo de fé. A fé genuína. E esta fé estando alicerçada no Deus que redime. E por que dizemos isso? Porque o Salmo vai usar Senhor em caixa alta. Tudo aí, você pode olhar, acompanhar. Os que confiam no Senhor é uma expressão para Yahvé, ou Jeová, Javé, o Deus da aliança. Que Deus é esse? Aqui, aspecto do Senhor, o salmista vai estar se referindo ao aspecto de um Deus que, sendo eterno, autoexistente, infinito, transcendente, resolveu fazer uma aliança com pecadores miseráveis como eu e você. Aliança de redimir dos nossos pecados. Aliança de enviar o seu Filho para morrer em nosso lugar. Era nesta aliança que o salmista se referia a este aspecto, aqueles que depositam a sua esperança no Deus que redime pecadores. Eles são como os montes de Sião, porque eles têm consciência que a sua fé não está baseada nas suas próprias obras. Ele tem consciência de que a sua fé não está arraigada naquilo que vem do velho homem. De que a sua fé não está baseada num bem me quer e mal me quer. Hoje eu sou salvo, amanhã eu sou perdido. Hoje eu sou filho, amanhã eu sou bastardo. Não. Ele tem consciência de que o Deus que prometeu redenção, aquele que começou a boa obra em vós, pode completar. Há de completá-lo até o dia de Cristo. A confiança inabalável não é em si. É o inverso disso, é o reconhecimento da total dependência do Deus que redime, que faz toda a obra de redenção. Nos dias de crise, o coração às vezes pode dizer, rapaz, você não é salvo não. Você não é um eleito não. Por quê? Não, porque você é pecador, você é miserável. É uma coisa boa até reconhecer que é pecador e que é miserável. E quando o coração fazer esvair a alegria da salvação, lembre-se de que a sua confiança, a sua fé, não é depositada nas suas obras, mas naquele que redime.
E aí você pode orar ao Senhor dizendo: Deus da aliança, Deus de toda a redenção, restitui-me a alegria da tua salvação. Instável em dias de crise. Confiança inabalável. A ideia aí é uma confiança que não se move. Eu não serei abalado. A ideia ainda, ela é similar aos Salmos 15, Salmo 24, Salmo 23, que dizem assim, Salmo 15, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E no final fala assim, quem deste modo procede, não será jamais abalado, movido da presença do Senhor. Aqueles que são justificados, santificados, transformados, eles podem de fato adentrar na presença do Senhor, não porque eles são bonzinhos, mas porque a obra redentora do Deus da aliança transformou e deu livre acesso à presença do Pai, de modo que esses jamais serão abalados, movidos à presença do Senhor. No nosso salmo, a analogia é a Sião. Sião. Sião que Davi conquistou e transformou, e transportou a Arca da Aliança para Sião. O que é que tem em Sião? Sião tinha o tabernáculo, Sião tinha depois o templo, a Arca da Aliança, apontando para quê? Apontando para Cristo. Aqueles que olhavam para Sião, ainda tinha a figura de montes em derredor. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em derredor do seu povo. A ideia aí de firme é a ideia de habitar seguro. Até o verbo que é traduzido por firme é um verbo que significa assentar, como um rei que se assenta num trono. Olha, esse monte se assentou e continua firme ali onde ele se assentou. E claramente o salmista vai mostrar isso, apontando para aquele que se assenta em Sião. E a ideia é, a Arca da Aliança está lá, a presença de Deus está lá. O Deus que redime e prometeu que o Messias se assentaria ali, ele está lá. É porque nós temos Cristo, irmãos, que nós temos confiança inabalável. A obra de Cristo em nós nos dá a garantia de que nós não seremos removidos da presença do Pai, porque Cristo não só adentrou no tabernáculo que ficava ali no Monte Sião, nesse tempo, mas Cristo adentrou no Santo dos Santos, não o Santo dos Santos feito por Moisés, nem depois por Salomão, mas a presença do Pai. Nós não seremos movidos, abalados. Salmo 23 diz, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei onde? Na casa do Senhor, para todo sempre, para todo o sempre. Deus em derredor do seu povo. Calvino, comentando essa analogia do Monte Sião assentado e os montes ao redor, protegendo Sião, ele vai dizer o seguinte, os montes que cercam Jerusalém são exibidos como um espelho, no qual podem ver, sem qualquer dúvida, que a igreja é bem defendida de todos os perigos, como se estivesse solidamente cercada por muros e torres. Deus, na sua sabedoria infinita, ele inspirou este salmo para que você vislumbrasse isto. Na ceia nós temos um pouco desta analogia. Assim como você experimenta do pão, sente e mastiga o pão, assim como você toma o cálice e sente o sabor, você verdadeiramente experimenta do corpo de Cristo. E da mesma forma aqui a ideia é,
assim como visualmente quem estava ali em Jerusalém, no Monte Sião, conseguia perceber montanhas ao redor, dando uma proteção física à cidade, uma dificuldade para os inimigos, ele vai mostrar, da mesma forma que o Salmo 127, se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalham os que a edificam. Ele mostra, olha, está vendo os montes? Eles protegem, uma maravilha, mas não. O que protege o povo de Deus é a boa mão do Senhor em redor do seu povo. Em dias de crise, nós podemos descansar no Senhor, depositar nele a nossa fé, porque ele é quem redime Israel de todas as suas iniquidades, como diz o Salmo 130. Confiança inabalável. Segundo aspecto que destacamos, crianças que estão anotando, segundo aí, uma promessa gloriosa. Versículo 3, vamos ler juntos? O cetro dos ímpios não permanecerá, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. É interessante porque ele vai dizer que vai ter cetro dos ímpios nos justos. Os ímpios vão fazer coisas terríveis, vão atingir os justos. Nós não estamos isentos das injustiças que ocorrem no mundo. Porque ele vai dizer, o cetro dos ímpios não permanecerá. A ideia aí é a de não haverá uma opressão permanente sobre os justos, a ponto dos justos estenderem a mão à iniquidade. Que promessa é essa? Vocês devem se recordar também do Salmo 1 que diz assim: por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. E ele vai dizer, porque o Senhor tem deleite nos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Conhecer ali é, o Senhor se relaciona e ama os justos. Ele ama quando os justos se reúnem. Salmo 133 fala sobre isso. E aí ele vai dizer que esse relacionamento da parte de Deus com os justos não permite que os ímpios pesem a mão de tal modo que faça com que os crentes fiéis, aqueles eleitos de Deus, apostatem da sua fé. Mas um texto que fala na mesma direção, o Senhor Jesus disse que nos últimos dias a luta ia ser tão grande que se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nem os eleitos suportariam. É a mesma direção. Deus abrevia, segura o braço dos ímpios. Olha, lembre-se, por exemplo, de Jó também. Olha, toque nisso, faça isso, mas vá lá. Mas Deus sabia o limite do coração de Jó, a ponto dele não apostatar da fé. Deus sabe exatamente o tanto que a corda pode ser esticada, a fim de não romper. O apóstolo Paulo fala também na mesma direção que nenhuma provação é maior do que podemos suportar. Por quê? Porque junto com a provação o Senhor proverá o quê? Livramento, de sorte que a possais suportar. E aqui vem o ponto. Olha, Senhor, eu não aguentei, foi mais forte do que eu. É porque o Senhor não viu o tamanho da minha dor. Não há justificativas. Porque há promessas da parte de Deus na direção de não permitir que os servos dele sejam oprimidos, sejam machucados a ponto de blasfemarem, a ponto de fazerem e pecarem contra o Senhor. Não, Deus não permitirá que isso aconteça. Alguns apontam que esta promessa também falava do exílio, por causa do cetro babilônico ali no meio do povo de Deus, na Babilônia. Mas a questão é que Deus, em toda a história,
em toda a história, não permitiu que os seus filhos fossem tentados além das próprias forças. Não permitiu que os seus filhos fossem oprimidos a ponto de abandonarem o Evangelho finalmente. Porque o Senhor promete que colocará o seu temor no coração dos seus filhos, para que jamais se apartem do Senhor. Jamais. Promessa gloriosa, irmãos. Esta promessa deve aquecer o nosso coração em dias difíceis de saber, olha, o Senhor não permitirá que essa luta seja tão dura que eu abandone a fé. Está doendo? É possível que esteja doendo. Está difícil? É possível que esteja muito difícil. É possível que você esteja enfrentando uma dor que ninguém aqui nunca tenha enfrentado. É possível que sim. Mas uma coisa é certa, promessa da parte de Deus. Deus não colocou sobre você uma dor, uma luta, uma crise maior do que as forças que Ele te dá para enfrentar com fidelidade. Então, diante disso, qual é a nossa reação? A reação é de olhar, olha, os ímpios têm um cetro, eles reinam, eles têm uma esfera de soberania que, como Satanás teve diante de Jó, mas Deus tem um cetro maior que governa soberanamente todas as coisas, de tal modo que eu posso descansar naquele que verdadeiramente reina. É a Ele quem você recorre. Descanse o coração. O Senhor não vai permitir que eu abandone essa fé. O Senhor há de me levantar. Eu sei que o meu Redentor vive e Ele se levantará. Deus governa sobre todas as coisas, mesmo sobre os perversos. Mais uma vez, eu trago uma citação de Calvino preciosa. Ele disse assim: a proteção de Deus não impede que, de vez em quando, sejamos exercitados pela cruz e por aflições. E que, portanto, os fiéis não devem prometer a si mesmos uma vida amena e fácil neste mundo, sendo-lhes suficiente que não sejam abandonados por Deus quando se sentirem necessitados de seu auxílio. É verdade que o seu Pai Celestial os ama muito eternamente, mas deseja que sejam treinados pela cruz, para que não se entreguem demasiadamente aos prazeres da carne. E aqui a ideia é, olha, muitas vezes Deus permite sofrimentos duros nos seus filhos para aproximá-los, para que você ore mais, para que você leia mais as Escrituras, para que você seja mais diligente. Você já deve ter escutado isso. Muitos crentes não pisam os pés nas reuniões de oração, alguns com justificativas plausíveis. Sabemos que tem pessoas com justificativas plausíveis, mas alguns por desleixo. E eu cresci ouvindo isso. Fulano na reunião de oração? Aí tem coisa. E aí quando, olha, eu já vi muitas vezes, e aí quando ia descobrir, olha, não, descobriu um câncer. Ah, não, perdeu o emprego. Ah, não, está com crise no casamento. Não que você não deva vir para a reunião de oração, pelo contrário, coisa boa, que bom que veio, mas que pena que só veio por causa da crise. Mas, ao mesmo tempo, a crise fez com que você se aproximasse do Senhor. E aí Calvino conclui: se abraçarmos esta doutrina, ainda que sejamos oprimidos pela tirania dos perversos, seja seu patrão, seja quem for, esperemos com paciência até que Deus ou quebre o cetro deles, ou arranque de suas mãos, porque Deus é quem governa soberanamente. Nós temos esta promessa gloriosa da parte de Deus. Mas ainda há um terceiro aspecto que levantamos no texto. É que o salmista agora, ele vai fazer uma súplica sincera ao Senhor. Crianças que estão anotando, pode colocar assim, uma oração sincera. Versículo 4 ele diz:
Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Faze o bem. Mas aí você fica assim na dúvida, meu Deus, e Jó falou assim, receberia o bem e não receberia o mal? Como assim? E José, que falou, Deus transformou o mal em bem. Agora eu estou entendendo. É que aquilo que muitas vezes nós alimentamos o coração como mal ou bem, é que pode estar equivocado. Porque o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, você pode completar se você souber, Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, o que é faze o bem? Senhor, dá-nos só tranquilidades. Não, porque ele acabou de dizer que vai haver cetro dos ímpios fustigando os crentes. Mas ele está falando aqui de ter a consciência, Senhor, faze o bem ao teu povo, e isso tem uma ligação com a parte final, paz sobre Israel, que não é somente a ausência de guerras, mas a verdadeira paz que excede todo entendimento, tem relação com a nossa consciência de que Deus abençoa espiritualmente o seu povo, e é esta a súplica, Senhor, nos abençoe, Senhor. Isso inclui também a oração legítima por paz física, mas, sobretudo, por uma consciência de que Deus está ao nosso lado em todo o tempo. E isso faz com que o nosso coração perceba que Deus nos abençoa espiritualmente. Com a confiança que outrora foi abalada. E aí a grande questão que nós levantamos neste ponto é: suplique, ore ao Senhor, recorra ao Senhor em oração. Senhor, faze o bem. E aí perceba mais uma vez, Senhor em caixa alta, o salmo inteiro falando, Senhor, ou Yahvé, Deus da aliança, eu não mereço, o Senhor é eterno, infinito, mas o Senhor é o Deus de toda a redenção. A minha salvação depende do Senhor. E aí ele ora suplicando ao Deus da aliança, Senhor, Deus da aliança, por tua graça, graça da aliança, não porque eu mereça nada, Senhor, faze o bem aos bons e aos retos de coração. Quem são os bons e retos de coração? É quem não peca? Não. Até porque todos nós pecamos, somos pecadores. Mas a ideia aqui, aqueles que são os teus filhos, aqueles que clamam pelo Deus da aliança, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que depositam a sua esperança na redenção que vem do próprio Deus. Nós podemos orar, suplicar ao Senhor de modo sincero, Senhor, ajuda-nos, tem misericórdia de nós, promova, Senhor, o bem espiritual da tua igreja. Salmo 51, versículo 17, o salmista diz assim, que um coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus não despreza a oração dos seus filhos. Crianças, aplicação para vocês. Às vezes vocês estão tristes, vocês receberam um não do papai, ou então aconteceu alguma coisa ruim na escola, e aí vocês ficam muito tristes, achando que foi muito ruim aquilo. Lembrem-se que a Bíblia diz assim, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Então, até aquelas coisas tristes, Deus sabe que é para o bem de vocês. Sabe o que vocês fazem nessa hora? Aí a aplicação. Nos dias de tristeza, orem ao Senhor. Pode anotar aí, a aplicação. Nos dias em que eu estiver triste, eu preciso orar ao Senhor. Senhor, me ajuda. Faz o bem para mim, Senhor, sempre. Ajuda meu coração a entender o bem que o Senhor quer de mim. Orem ao Senhor. Aprendam a buscar refúgio no Senhor. Naturalmente, em dias de tristeza, vocês correm direto para o papai e para a mamãe. Mas a aplicação é antes de pedir ajuda a papai e a mamãe. Quando o seu coração fala assim, eu vou falar para o papai e para a mamãe, eu vou contar, eu estou muito triste. Aí você chega e fica com vergonha de contar pai e mamãe, aí
fica todo sem jeito. Antes disso, você entra no seu quarto e você pode orar ao Senhor. Porque Deus ouve a súplica sincera do coraçãozinho de vocês. Orem ao Senhor. Aí depois que vocês orarem, vocês podem contar ao papai e à mamãe de vocês. Porque por causa de Jesus Cristo, porque Jesus morreu pelos seus pecados, é que você tem acesso ao Deus Pai para orar. Mas por fim o salmista encerra com, quarto ponto agora, crianças, com uma justa convicção. Ele vai dizer, se vocês estão achando o que é justa convicção, crianças, aí vocês podem colocar assim, a certeza de justiça, certeza de que vão ver a justiça de Deus. Versículo 5 diz assim: quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-los-á, Senhor, e aí mais uma vez Senhor em caixa alta, Deus da aliança, juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. O que está por detrás dessa convicção, irmãos, é a certeza de que Deus é o justo juiz. Às vezes a crise que você tem enfrentado tem ligação com injustiça. Alguém que te injustiçou, alguém que deu uma palavra dura, ou mesmo dentro do próprio casamento, lutas que você tem enfrentado, e a ideia do texto é mostrar, olha, nós temos plena convicção de que o Deus que prometeu que há de fazer justiça e juízo sobre todos os habitantes da terra, esse Deus se manifestará no seu tempo. O Deus que prometeu a verdadeira paz para Israel, para o povo de Deus, esse Deus vai cumprir. Porque esse versículo está falando do Messias Jesus Cristo. Daquele que virá como justo juiz. Salmo 2. Volte para o Salmo 2. Parte final. Agora, pois, versículo 10, agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Versículo 12, se você estiver com a Bíblia, pode ler junto. Beijai o filho, para que este não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. É a mesma ideia. Deus há de julgar as nações por meio de um varão, Jesus Cristo, o Filho. Aquele que há de vir com um cetro de ferro, que quebrará os reis da terra, aqueles que se levantaram contra o Senhor. Ele manifestará a sua justiça, a sua justa ira, e você pode descansar o coração, que ninguém haverá de sair impune no último dia. Uma justa convicção. Olha, Senhor, eu sei que o Senhor há de se levantar com juízo, com justiça, contra aqueles que se levantaram contra o teu povo. Isso consola o coração. É possível que você saia impune, ou que o ímpio saia impune do tribunal humano. Eu me recordo do exemplo que foi dado hoje pela manhã de um juiz que que tem uma boa fama na cidade, caso real aqui no Brasil, e este juiz, após uma sentença, mesmo que de absolvição, ou de condenação à absolvição, após a sentença, terminado o julgamento, falava para o réu, olha, existe um outro tribunal que você precisa ser absolvido. Existe um outro tribunal. E de fato existe. O Senhor há de voltar. Paulo fala aos Coríntios e diz que haverá um dia em que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Todos nós. Alguns para receberem a plena paz que há com o justo juiz por causa de Cristo.
mas outros certamente para receberem a condenação, levá-los-á juntamente com os malfeitores, aqueles que andam para as sendas tortuosas, aqueles que se desviam, que zombam do Senhor. O Senhor há de manifestar a sua ira. O Salmo 7 fala sobre isso. Deus que sente indignação todos os dias. O texto diz, Salmo 7, versículo 8, o Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. O Senhor julga os povos. Versículo 10, versículo 9, cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é o meu escudo, Ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Nós temos um Deus que é justo juiz e que há de julgar aqueles que oprimem o povo de Deus. Uma justa convicção, convicção de paz sobre Israel. O apóstolo Paulo vai dizer, olha, mas quem é Israel? Nem todos os que nasceram em Israel são israelitas de fato. Nem todos. Mas aqueles que o são pela fé. Que fé? Aqueles israelitas são os israelitas que Paulo menciona que são verdadeiros israelitas, são aqueles que andam nas pisadas de Abraão. Que pisadas são essas? As pisadas da fé que teve nosso pai Abraão. Que fé? Fé naquele que é o Deus da aliança. Aqueles que têm fé no Senhor, no Deus da aliança, são como o monte de Sião, que não se abalam, firme para sempre. Fé naquele que haveria de vir para promover verdadeira redenção na cruz. Fé naquele que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, segurando na nossa mão para que nós não titubeássemos e apostatássemos da fé em dias de crise. Fé naquele que prometeu que os dias seriam abreviados, os dias difíceis, para que nós não estendêssemos as mãos à iniquidade. Fé naquele que abençoa e por meio de quem a nossa oração é ouvida, Jesus Cristo. Naquele que prometeu a paz que excede todo entendimento nos dias de crise. Descanse no Senhor. Em Cristo, você tem a garantia de que você não vai ser abalado nos dias da crise. Não é que você não vai, por vezes, se assustar e pecar e falhar, mas em quem você pode recorrer nos dias em que os seus pés tremerem e que o frio na barriga te faça olhar para o Senhor e pensar, onde é que o Senhor está? Volte-se para Cristo, descanse no Senhor. Ele pode, de fato, fazer você olhar ao redor e fazer como o moço do profeta. E o profeta disse, Senhor, abre os olhos dele, para que ele consiga ver quem está entre nós e o inimigo. O Senhor guarda o seu povo. Que Ele nos abençoe. Amém. Irmãos, nós vamos passar a ceia do Senhor. Nós vamos abrir as Escrituras em Êxodo capítulo 24. Êxodo 24. Vou ler a partir do versículo 5, texto em que Deus faz uma aliança com o seu povo, chama os líderes de Israel. Versículo 5 diz, e enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram sacrifícios ao Senhor, ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram, tudo que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras.
E subiram Moisés e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel. E viram o Deus de Israel, sobre cujos pés haviam como uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém, eles viram a Deus e comeram e beberam. Esse texto é um texto marcante nas Escrituras, porque fala da comunhão de Deus com o seu povo. A primeira vez em que Deus chama o seu povo para se assentar com ele à mesa, comer e beber com o seu povo em comunhão. E o texto vai mostrar que não fosse o sacrifício, Deus teria estendido a mão sobre eles. Há uma ênfase. E Deus não estendeu a mão sobre eles, porque foi feito sacrifício. O sangue foi derramado, o sangue da aliança foi derramado em favor deles. E eles puderam se aproximar e ter comunhão viva, real com o Senhor, em uma teofania belíssima. Comeram e beberam diante do Senhor. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, mencionou esse texto. Ele diz: este é o sangue da nova aliança. Mostrando que o sangue desta aliança, que fez com que os líderes pudessem se apresentar diante do Deus eterno, se assentar, comer, manter comunhão com o Senhor, em uma aliança de redenção eterna. Agora, o sangue da nova aliança apontava para o acesso livre que não só os líderes teriam, mas que eu e você, todos os membros do povo da aliança, poderiam participar, se aproximar da sua mesa, comer e beber, não só na presença diante do Senhor, mas se alimentando do próprio Deus que derramou o seu sangue. A palavra do Senhor nesse texto vai nos ensinar que Deus restaurou a comunhão com o seu povo por meio de um sacrifício. Esse sangue apontava para a verdadeira comunhão que temos no corpo de Cristo. O sangue de Cristo foi derramado para que nós tivéssemos plena comunhão com Deus. Mas, necessariamente, se temos com Deus, com o nosso semelhante. É o corpo de Cristo em conjunto, assentado na mesa do próprio Deus. E o Senhor convoca o seu povo. Todas as vezes que comerdes e beberdes o meu sangue, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. É plena comunhão com o Senhor. A mesa do Senhor não é uma encenação ou um mero exemplo, mas é participação real do corpo e do sangue de Cristo. Assim como você experimenta dos elementos e sente o sabor dos elementos, o cheiro, você espiritualmente tem privilégio de participar do corpo e do sangue de Cristo de maneira viva e real. É por isso que aqueles que participam indignamente, o apóstolo Paulo diz que serão réus do corpo e do sangue de Cristo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma e beba do cálice. Fazendo isso, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha, diz a Escritura. Essa mesa não é a mesa da Igreja Presbiteriana do Cambeba, é a mesa do Senhor Jesus. De modo que aqueles que nos visitam, que são de outras igrejas evangélicas, que pregam a palavra do Senhor com fidelidade, que exercitam os dois sacramentos, batismo e ceia, e o exercício da disciplina, normalmente igrejas ditas evangélicas, batistas, congregacionais, Assembleia de Deus e outras igrejas irmãs, são convidados a participarem conosco da mesa do Senhor. Nós vamos orar consagrando os elementos, depois convidar os presbíteros para nos ajudar na distribuição. Pai querido e amado, te rendemos graças pela tua palavra. Rendemos-te graças, Pai, porque o Senhor nos alimenta por meio dela. E neste instante pedimos que o Senhor também nos alimente espiritualmente ao participar deste meio de graça, a ceia do Senhor. Nós temos plena convicção de que o Senhor
é um Deus que nos aproxima de Ti. A redenção é obra completamente do Senhor. E neste sacramento nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados e nos alimente espiritualmente desses elementos que separamos do uso comum. Ó Deus, alimente-nos, Pai, e nos ajude a viver vida de santidade. Queremos buscar o Senhor, viver para o Senhor. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queria convidar o presbítero Almir, presbítero Fernando, presbítero Marcos, presbítero Ari, para nos ajudar na distribuição dos elementos. Nós prosseguimos, ao receber o elemento, você pode já tomar o elemento, curvar sua fronte, manter-se em oração silenciosa, enquanto a igreja entoa hinos a meia voz. Alguém foi omitido do primeiro elemento? Após haver ceado, o Senhor Jesus tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes em memória de mim. Durante muito tempo na história, os crentes fiéis foram